Olá pessoal, mandaram um link aqui para mim de um vídeo do Profeta Abel que vocês estão vendo aqui, tá? Profeta Abel PVH, o farejador de pecados, maçonaria e eleições. Mandaram esse link para mim e disseram assim: irmão Evandro, assista esse vídeo e comente. E eu disse: pois é agora mesmo. Então eu estou gravando aqui esse vídeo e vou reagir a esse vídeo. Vamos ver o que o Profeta Abel vai falar e vamos comentando aí. Mas antes, eu não sei se você assistiu, mas o Profeta Abel, ele disse que não tem redes sociais, que não tem WhatsApp, não tem Facebook. Recentemente até eu postei um react de um de seus vídeos e eu tenho teclado com uma pessoa que entrou em contato comigo, praticamente se dizendo ser o Profeta Abel, pelo menos foi o que eu entendi que fosse ele. Mas aí depois eu perguntei, justamente porque ele disse que não tinha WhatsApp, como poderia estar teclando com ele. A pessoa explicou que o Profeta Abel passa os recados para ela e ela então passa as respostas e tecla comigo. Então é meio que um intermediário aí, alguém que está é, passando para mim os recados do irmão Abel, e o que eu respondo, o que eu falo, ele então repassa para o Profeta Abel. Mas uma outra dúvida surgiu, como você está vendo aqui. Isso aqui é uma página no Facebook. E o Profeta Abel disse também que não tinha Facebook, tá? Então, possivelmente alguém criou uma página no Facebook com o nome dele, até uma foto dele está aqui, e fez uma publicação, pelo menos foi o que eu encontrei aqui, uma publicação. E olha só a publicação, ela é datada de 4 de outubro de 2017, nós estamos em 2022, então pelo menos desde 2017 há uma página, foi criada uma página no Facebook com o nome Profeta Abel. Profeta Abel. Não é o farejador de pecados, pelo menos o nome, mas a foto aqui é do mesmo Profeta Abel. Dá para ver aqui, tá? E essa é a publicação. Inclusive foi até uma profecia, ao que parece, envolvendo Lorival de Almeida, Débora Miranda e adultério. 2017, Profeta Abel. Eu postei um vídeo hoje, recentemente, ele até comentou, disse que chegaria um tempo em que ele responderia minhas perguntas. Profeta Abel, essa é mais uma das perguntas. Quem criou essa página no Facebook? O senhor tem conhecimento que existe uma página no Facebook com a sua foto, com o seu nome e com uma profecia ou um comentário envolvendo essas pessoas? Essa é uma pergunta também que eu gostaria que o senhor respondesse para nós. Mas vamos lá reagir aqui ao vídeo. Vamos ver o que ele fala aqui para que a gente possa então começar este react. Profeta Abel, mais uma vez, fazendo a obra de Deus, a missão. Povo brasileiro. Bom, no entendimento dele, pelo que ele diz, gravar vídeos farejando pecados é então a obra de Deus. Tá? Beleza, se é isso que ele pensa, se ele tem esse entendimento, aqui é só uma observação, tá bom? Do mundo gospel em especial. Este vídeo não foi farejamento. Deus mandou eu fazer uma pequena pregação, é muito sério, viu? Que eu vou falar aqui uma revelação. Foi farejamento. Deus mandou eu fazer uma pequena. Tá, não foi farejamento, Deus mandou ele fazer uma pregação. Então não vai ser aquele estilo de vídeo ele farejando o pecado das pessoas, não é? Pequena pregação, é muito sério, viu? Que eu vou falar aqui uma revelação diretamente dos altos céus, do Espírito Santo de Deus, que eu recebi agora da parte de Deus. E Deus falou para me passar para o povo brasileiro antes das eleições. Volto a dizer, eu tenho nojo de política, não voto em ninguém. Antes das eleições, né? Eu não sei se ele falou algo antes das eleições, mas parece que ele está falando agora. Da parte de Deus. E Deus falou para me passar para o povo brasileiro. Eu acho que ele está se referindo antes do segundo turno. Antes das eleições. Volto a dizer, eu tenho nojo de política, não voto em ninguém. Não tenho título de eleitor. Não sou contra quem vota, mas eu particularmente, né, devido ao meu ministério que é santo, nem eu, nem ninguém do meu ministério, nós não votamos. Vota, mas eu particularmente, né, devido ao meu ministério que é santo, nem eu, nem ninguém do meu ministério, nós não votamos. Nós não se envolvemos. Olha só, essa é uma questão bem interessante, né?
Primeiro que ele diz ele e outras pessoas do ministério dele. Presta atenção. Né? Devido ao meu ministério que é santo, nem eu, nem ninguém do meu ministério, nós não votamos. Okay. Então, nós não pelo menos há mais pessoas com esse mesmo ministério. Pelo que ele diz, a razão pela qual ele não vota, não tem título de eleitor e não vota, é porque o ministério dele é santo. E tanto ele quanto as outras pessoas do ministério dele, elas também não votam, não têm título de eleitor, porque o ministério deles é santo. A pergunta, ou mais uma pergunta, profeta Abel, é: por que seria pecado alguém votar? Por que seria pecado alguém tirar um título de eleitor? Porque o senhor diz aqui que o senhor não vota e não tem título de eleitor porque o seu ministério é santo. Quer dizer que quem vota, ou pelo menos tem um título de eleitor, não é uma pessoa santa? Se é pastor, o ministério desse pastor não é um ministério santo? É isso mesmo que o senhor quer dizer? Se é isso que o senhor quer dizer, eu vou com mais uma pergunta. Qual o senhor afirma isso, baseado em que versículo da Escritura? Baseado em qual princípio ou ensinamento da Escritura? Baseado em qual mandamento, regra ou ordem na Escritura? Qual o apoio que o senhor tem para falar que quem tem título de eleitor vota não tem um ministério santo? Porque veja só. Né, devido ao meu ministério que é santo, nem eu, nem ninguém do meu ministério, nós não votamos. Então quem tem título de eleitor e vota não tem um ministério santo. Então essa é mais outra pergunta, irmão Abel. De onde o senhor tirou essa ideia? De onde o senhor tirou essa certeza para afirmar que o senhor é santo porque não vota e porque não tem título de eleitor? Porque não tem nada a ver isso aqui. Desculpa até, respeito a sua fé, o seu modo de pensar, mas o que o senhor falou não tem apoio algum, não tem respaldo nenhum na Escritura, tá bom? E quando a gente fala de pecado, você não pode sair por aí dizendo assim, não, isso aqui é pecado. Você tem que explicar por que é pecado. Fazer isso é pecado. Onde está escrito que é pecado? Quem determina o que é pecado é Deus. Não é o Senhor, não sou eu. Não é porque eu penso que não é porque eu não gosto daquilo que se torna pecado. Não. Se você vai falar que algo é pecado, você tem que mostrar na Escritura dizendo que esse algo é pecado. Não adianta basear no que o Senhor sonhou. Isso é para todos nós, não só para o Senhor. No que o Senhor pensa, na intuição que veio, no pensamento, na visão, na revelação. Tem que ter apoio na Escritura. Se não tiver apoio na Escritura, o Senhor não pode, nem o Senhor, nem eu, nem qualquer outra pessoa, não tem autoridade para dizer que algo é pecado se nós não temos pelo menos um princípio na Escritura que passe pelo menos a ideia de que isso é pecado. Então essa sua frase, porque isso é o que o Senhor está querendo dizer, que votar, que ter um título de eleitor, significa não ser santo ou não ter um ministério santo, isso não tem apoio bíblico nenhum. Nós não se envolvemos. Se você quer saber, sem mentira nenhuma, eu só vim saber quem é o presidente agora há poucos dias que meu irmão, que não é crente, falou para mim que é o Bolsonaro. Eu não sabia. Eu não tenho informação de nada. Eu não sabia nem quem é o presidente. Mas... Isso é perigoso, tá? Isso aqui é um risco. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a entender nada de política. Nada. Você não é obrigado. Você aprende se você quiser. Mas como é que você não sabe o que acontece no seu país? Você não sabe quem é o presidente do seu país? Você não sabe as propostas de um presidente ou mesmo de um candidato, né, de alguém que está aí querendo ganhar a eleição. Você não tem conhecimento das propostas dessa pessoa. Ele disse que ele nem sabia quem é o presidente, não é? Rapaz, em que mundo o senhor estava? Em que universo o senhor estava? Porque uma das coisas fundamentais e importantes é conhecermos quem está nos liderando. Até para quando vier uma eleição, você e eu pudermos posicionar, nos posicionarmos a respeito de uma pessoa ou outra que está aí para ser eleita ou reeleita. Então, o cristão, ele é, antes de cristão, um ser social, ele é um cidadão.
Ele precisa conhecer os seus governantes, a sua liderança. Essa ideia, sabe, de que cristão tem que se isolar do que acontece no mundo, isso não tem apoio nenhum. E que ser santo ou viver em santidade é se isolar do que está acontecendo no mundo, isso não existe também. Vamos lá. Mas eu sou profeta dos últimos dias. Você vai entender. E o profeta é aquele que Deus usa para anunciar o futuro. Veja, profeta dos últimos dias, sempre trazendo para si esse título exclusivo. Eu sou profeta dos últimos dias. Eu sou. Então ele é um enviado de Deus aqui para os últimos dias. É só o Senhor? Isso é outra pergunta que eu como não dá para fazer uma live com o Senhor, porque o Senhor tem seus motivos e eu os respeito, então vou deixando perguntas. Quando fizermos uma live, ou quando o Senhor puder, se quiser pegar algum vídeo meu e comentar, reagir, tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Só não, é o que eu falo para o Senhor e para qualquer outro, só não distorça minhas palavras, porque vai ter resposta com toda certeza. O que há de vir. E como um profeta, ele é pau mandado de Deus. Então, como eu tenho nojo de política, mas Deus falou, tu vai ter que falar. Mas, Senhor, eu não gosto, vão pensar que eu estou fazendo campanha ou coisa parecida. Deus falou, tu é profeta, eu tenho que fazer o que eu mando. E a Bíblia diz que a obra não pode contender com seu Criador, né? Então eu tenho que passar esta revelação para o Brasil antes das eleições. Acontece o seguinte, que Deus manda falar. Deus manda falar para o mundo gospel. Raidemei. Novamente, aquilo que eu disse. Quando vem seguido de Deus mandou falar, o Deus falou, cabe tudo. Isso me preocupa muito. Inclusive ontem na live que nós fizemos, o André Carpano falou algo muito interessante. Você já pensou, isso ele falou, você já pensou, se aparece um desses profetas dizendo Deus mandou cancelar o CPF de fulano, e aqueles que seguem esse profeta, e aí, meu irmão? É perigoso esse negócio de dizer Deus mandou falar, eu sonhei, Deus disse. Isso é perigoso. Que a maçonaria está trabalhando para eleger o Bolsonaro como presidente. Agora Deus mandou eu abrir o verbo mesmo. Você vai entender. Satanás, no seu trono no inferno, ele fez um projeto macabro, Deus me revela. Ele ordenou a maçonaria aqui no Brasil para... Presta atenção. Está trabalhando para eleger o Bolsonaro como presidente. Agora Deus mandou eu abrir o verbo mesmo. Você vai entender. Satanás, no seu trono no inferno, ele fez um projeto macabro, Deus me revela. Ele ordenou a maçonaria aqui no Brasil para infiltrar homens dentro da maioria das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas. Você prestou atenção que dá a entender pela frase dele que as coisas que acontecem, o próprio governo, né, mundial parece estar sem controle ou fora do controle de Deus. E que nós precisamos ficar desesperados mesmo, porque afinal é o diabo que está mandando em tudo. Presta atenção, deixa eu voltar aqui. No seu trono no inferno. Olha só. Revelação para o Brasil antes das eleições. Acontece o seguinte, que Deus manda falar. Deus manda falar para o mundo gospel. Raidemei. Que a maçonaria está trabalhando para eleger o Bolsonaro como presidente. Agora Deus mandou eu abrir o verbo mesmo. Você vai entender. Pode falar. Satanás, no seu trono no inferno. Mas outra coisa, onde é que está escrito que o diabo tem um trono no inferno? Que o inferno é o reino de Satanás? Essa é outra ideia que muito, não só ele, tá? Não é só ele, muitos outros irmãos têm essa noção, essa ideia de que o diabo tem um trono no inferno e de que lá ele impera, ele é o senhor das sombras, é um Sauron da vida, né? Ou Morgoth. A quem assiste Senhor dos Anéis, Hobbit e Anéis do Poder. Ele fez um projeto macabro, Deus me revela. Ele ordenou a maçonaria aqui no Brasil para infiltrar homens dentro da maioria das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas. E eles foram infiltrados, pastores. Em quase todas as igrejas tem pelo menos um pastor que é maçom. Nas igrejas que são de médio e grande porte. E o diabo
Isso aqui é denúncia, tá? Isso aqui é denúncia séria que ele está fazendo, tá? E, rapaz, eu até concordo, sabe? Em parte com o que ele está falando. Realmente tem muitas pessoas infiltradas, não só maçons, tá? Mas, de modo geral, há muitos infiltrados. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, se não me engano, versículo 29 a 30, posso estar enganado. O apóstolo Paulo, ele diz que muitos iriam se infiltrar na igreja. Que após a saída dele, lobos iriam se infiltrar. Homens iriam se infiltrar. E eles iriam devorar a igreja sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. E ele diz também que não só os que iriam se infiltrar, mas também aqueles que já estavam lá dentro deles, né, dentre eles, iriam sair outros lobos também. Só para confirmar aqui é Atos capítulo 20, versículo 29 e versículo 30, tá bom? Versículo 29 e versículo 30 de Atos capítulo 20, você pode ver aí. Então eu concordo realmente, tá aí. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser bem sincero e eu gosto de honestidade intelectual. E nisso eu concordo. Há muitos infiltrados dentro dos templos, tá? Dentro das igrejas. E minha pergunta, profeta Abel, é: como eu posso ter certeza de que o Senhor não é um infiltrado também? É só uma pergunta. Mandou a maçonaria infiltrar esses homens, para que eles pudessem, para que o inferno pudesse ter um meio de poder manipular. E agora, uma vez, a maçonaria dentro das igrejas, do mundo gospel. É um agente espião, entendeu? Um agente espião que está ali para manipular a mando do diabo. É isso que ele está querendo dizer. O diabo ordenou para que fosse enviado uma legião de demônio a serviço do Exu profético, do demônio profético. Mais uma pergunta. De onde vem esses nomes, essas nomeações, né? O diabo profético, o Exu profético, o demônio profético. Qual é a fonte? Qual é a fonte que eles extraem esses nomes? Onde é que está isso? Para enfeitiçar o mundo gospel do Brasil, os evangélicos do Brasil, para enfeitiçar eles, para eles eleger o Bolsonaro, reeleger como presidente. Um plano macabro, você vai entender. Por quê? A maçonaria é uma arma satânica aqui na Terra. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer... Não. Esse aí é aquele outro versículo mal interpretado de João capítulo 10, não é? João capítulo 10. Sempre tem esse. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É assunto para outro vídeo, eu posso até explicar depois. Eu acredito que já até explicamos, já conversamos até em live sobre isso. Não está falando do diabo ali, tá? Não está falando do diabo. São mercenários, ladrões, falsos profetas. Podemos colocar até mesmo eles aí, não é? Como eu disse, olha só. Não é que eu queira ser soberbo, nada disso. Mas se eu for analisar todas essas afirmações, eu estou com 4 minutos e 8 segundos de vídeo. E eu já fiz tantas perguntas porque não vejo nenhum fundamento do que está sendo dito aí. Nenhum. Então, é complicado quando vem essas informações. Entendeu? É complicado quando vem essas informações. Se você ler o capítulo 10 de João, você vai conseguir compreender que não está falando ali de ladrões. Eu vou trazer um estudo depois, porque o texto é muito longo para analisar. Mas você pode ir lá pegar. E João 10, 10 é o que ele está falando. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E aí continua, né, Jesus falando: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí a gente vai falar tudo mais e tudo tranquilo, tudo que é necessário para que possamos compreender essa passagem, né, essa afirmação de Jesus. Eu vou trazer um vídeo depois, que eu quero focar nas afirmações deste profeta. Fazer bem nenhum. Então, quando eles estão usando agora, com a maçonaria lá, e de Mederá e de Cantachébia, dentro da igreja, eles estão sendo dominados, os evangélicos estão sendo dominados por demônios para eleger o Bolsonaro. Por quê? Você vai... Olha só, mais outra questão.
essa ideia, essa guerra que está acontecendo aí, rapaz, você é livre para você votar em quem você quiser. Eu deixo claro minha posição. Nenhum destes dois me representa. Nenhum destes dois é digno do meu voto. É digno de minha admiração. Nenhum deles dois. Mas eu não tenho nada contra quem vota em um ou contra quem vota no outro. Parece que não está podendo falar o nome deles aqui na plataforma, não é? Então, rapaz, você é livre. Se você quiser votar no A, você vota. Se você quiser votar no outro, no B, você vota também. O que eu falo é para você ver as propostas desse povo, ver o que eles fizeram durante seu mandato. Mas vote. Se você quer votar, você pode votar. Vote. Faça a sua parte. Entendeu? E pare de dizer que se... olha só, nós temos o candidato B e o candidato L, né? Então quem vota no candidato B é do diabo. E outros dizem, não, quem vota no L é do diabo. Rapaz, deixa o povo votar. Vote, meu irmão. O voto é livre. O voto é livre. E muitas lideranças evangélicas até são capazes de disciplinar, porque já aconteceu isso no passado, quando um membro decide votar em outro candidato que não agrada aquele líder. Você não é dono da pessoa, deixa ela votar em quem ela quiser. Tá bom? Vamos lá. Entender. Porque está lutando contra o Lula, o Bolsonaro, Deus me revelou que eu podia falar que ele apoia a pena de morte. Você sabia que só quem pode pronunciar uma palavra dessa está dominado pelo demônio, pelo espírito do anticristo? Vocês lembram que ele foi eleito por causa daquele ditado, daquele dizer que diz: bom ladrão é ladrão morto. Sentença de morte. É o espírito do anticristo que sentencia. Ele falou um absurdo desse e tudo mais. O outro também falou outro absurdo, né? Inclusive ele disse lá, o outro, o L, disse que o ladrão, o assaltante, assalta porque ele está precisando de uma graninha e ele vai só tomar uma geladinha, né, com o dinheiro do celular. Isso aí pode passar, né? Isso aí Deus não te revelou para você falar, né? Um ser humano à morte. É o espírito do anticristo. Deus manda falar que o Lula não sentenciou ninguém à morte. Eu não estou defendendo um e outro, eu tenho nojo de política. Estou passando revelação. Tem gente que diz que eu exorto, eu não exorto ninguém. Eu sou profeta, eu só passo revelação de Deus. Eu não falo. Eu acho que não sabe nem o que significa exortação, né? Por isso que ele está falando isso. É por isso, gente, profeta Abel, eu preciso fazer uma live com o senhor. Eu tenho muitas perguntas. E o senhor diz ser um homem de Deus, um homem usado por Deus, que tem conhecimento de Deus, que tem sabedoria de Deus, o senhor vai saber responder. Então eu quero até trazer o senhor no meu canal para a gente fazer uma live. E o senhor vai ter espaço para falar. Não vou lhe julgar, não vou lhe apedrejar, não vai ser um debate, mas eu vou perguntar. O senhor falou isso aqui, o que o senhor quis dizer com isso? Isso aqui o senhor não achou pesado? Entendeu? Eu vou lhe dar espaço para o senhor falar, vai ser uma live super amigável, igual a que foi ontem com o irmão Francisco. Foi uma live muito legal, bem divertida até, engraçada também. Uma palavra de mim mesmo. Quem sou eu para falar uma palavra de mim mesmo? Ou você crê ou não crê. Jesus falou, fazeis a árvore boa e seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e seu fruto mau. Ou você fala, o profeta Abel é de Deus, ou você fala, é do diabo. Porém, a Bíblia Sagrada fala, lá dará manai de canta shebia, que no último dia do juízo, você vai dar conta pelas tuas palavras que tiver proferido pela tua boca, ou boa ou ruim, você vai dar conta. Isso serve para o senhor também, profeta Abel. Não é? Ou serve só para os outros? Porque o senhor anda falando um monte de coisa aí, desrespeitando as mulheres, chamando palavrão até com elas. Palavrão mesmo, palavras de baixo calão. Palavras que desrespeitam, são até agressões verbais contra as mulheres. Tá parecendo machismo isso, hein? Sei não, eu acho que o senhor tem que se explicar também. Tá? Então o senhor também vai ser julgado pelas suas palavras ou só nós seremos? Isso serve para o senhor também ou só para nós? Responde aí, por favor. Viu? No dia do juízo, toda palavra ociosa que saiu da tua boca, você vai dar conta. Presta bem atenção, é melhor você ficar calado do que você correr risco de perder a tua salvação por causa da tua boca. A maçonaria está... Eu não vou nem entrar nessa questão de perda de salvação, né? Senão vai ficar mais longo do vídeo. Mas vamos lá. Usando os evangélicos do Brasil, você vai entender melhor. Lembra da passagem de Micaías, quando ele adverte o rei Acabe? 400 profetas de Israel. A maçonaria está usando os evangélicos do Brasil. Eu sou cristão, eu sou evangélico.
Tem ninguém me usando, meu irmão. Minha esposa também, tem ninguém usando ela, tá? Ninguém. Então, vou assistir aqui para ver o que vai sair mais. Estavam dominados pelo espírito do engano, dizendo que Acabe ia voltar vivo. Acabe estava em pecado. Bolsonaro também está em pecado, é a favor da pena de morte. É o diabo, espírito do diabo. Pena de morte para ser humano que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Por isso que Deus mandou eu passar a revelação abertamente. Portanto, você que é do mundo gospel, evangélico do Brasil, tem uma obra de bruxaria da maçonaria que foi mandada através do demônio profético com toda a sua legião para fazer você eleger o Bolsonaro e fazer campanha contra o Lula. Saiba, Deus manda te falar que foi feita uma obra... Tá defendendo, hein? Sei não, você tá defendendo o outro lado, rapaz. Pode falar, eu defendo ele. Pode falar que não vai ficar feio, não. Agora, parece que tá defendendo. Só tem 2 candidatos, meu irmão. E aí? Você tá falando aí que um está a serviço do diabo. E o outro, então, é para votar nele? Você tá defendendo, hein? Na maçonaria. E os demônios estão fazendo vocês unanimamente, como aqueles 400 profetas, falavam em uma só voz, dizendo pro rei Acabe, vai que tu vai prevalecer e vai voltar em paz. E Acabe estava em pecado. Somente Micaías falou assim, olha, está sendo enganado tu e todos os 400 profetas de Israel, pelo diabo, pelo espírito de mentira. E aqui está o profeta Abel também, no lugar de Micaías, falando, vocês estão sendo enganados pelo diabo. E novamente aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Como é que a gente vai ter certeza que o senhor não está enganando? Que o senhor não está mentindo? Que o senhor é um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Como é? Qual é a certeza que nós vamos ter? O senhor precisa se explicar também. Por causa que deram brecha, Deus me revela que uma das maiores brechas é que vocês usam a internet para pecar. Aqui eu estou usando essa plataforma do YouTube para fazer a obra de Deus. Eu não estou usando a internet para pecar, não. Pecado, a primeira brecha de vocês, evangélicos, que essa macumba pegou em vocês, para vocês eleger o Bolsonaro, que vai aprovar a pena de morte. Então, tá defendendo o outro lado. Tá defendendo o outro lado. Pronto, tá defendendo. Essa conversa toda tá defendendo o outro lado, sim, tá? Você é... Rapaz, você é petista? O que é? Diga aí. Se for, beleza, tem problema nenhum. É sua escolha, velho. Lutando contra Lula, tudo mexido pela maçonaria. E sabe qual é o resultado disso que a maçonaria planejou? Ordenado pelo trono de Satanás? Que depois vocês todos vão ser castigados. Veja bem, o diabo faz vocês se envolver com política, que é pecado, para vocês se encontrarem em pecado mais ainda. Novamente, se envolver com política é pecado? Aonde, rapaz? Onde é que é pecado? Não tem nada a ver isso. Se envolver com política não é pecado. O problema é que as pessoas não têm preparo para se envolver e algumas são mal intencionadas. Entendeu? A política em si não é pecado. Não é. Mostra aqui onde vai, diz aí. Por que? Explica por que é. E Deus cobrar de todos vocês. Porque o diabo conseguiu fazer vocês se envolver com política, querendo eleger fulano A e B. E o certo é que o crente não pode se envolver com política. Mas vocês deram o lado diante. Por que não, rapaz? Onde está escrito isso? Essa vai ser sempre minha pergunta, meu irmão. Vai ser sempre minha pergunta. Onde está escrito? Sempre. Não vou perguntar quando você sonhou, que dia Deus te falou. A pergunta é onde está escrito. Aí se você mostrar o versículo, capítulo, livro, carta, enfim. Aí dá pra gente conversar, né? E dá pra gente estudar junto. Mas você tem que explicar. Você está falando aí que se envolver em política é pecado. Com base em quê? De pecado na internet, principalmente, usando o Zap para pecar, chamada de vídeo para pecar, que é a imagem da besta, né? É a imagem da besta. Chamada de vídeo é a imagem da besta. E o at e o face que vocês usam. E por isso, essa macumba conseguiu enfeitiçar você e o face que vocês usam. Né? É a imagem da besta. Olha só. WhatsApp, Facebook, chamada de vídeo, é a imagem da besta que nós estamos usando. Bom, beleza. O YouTube não é. O YouTube não é porque o senhor está no YouTube. Então o YouTube não é. Obviamente o senhor vai dizer que é. Claro que não. Beleza. Deixa eu voltar aqui de novo, porque agora o senhor me ofendeu. Envolver com política. Mas vocês deram o lado
de pecado na internet, principalmente usando o Zap para pecar, chamada de vídeo para pecar, que é a imagem da besta, né? É a imagem da besta. Chamada de vídeo é a imagem da besta. E o At e o Face que vocês usam. E por isso... Se você está querendo dizer que pessoas fazem chamada de vídeo para pecar e usam o Facebook para pecar e o WhatsApp para pecar, eu concordo. Mas se o senhor está dizendo exatamente o que eu estou pensando aqui e o que o senhor está falando, que chamada de vídeo, o Facebook e o WhatsApp é a imagem da besta e por isso pecado, o senhor está redondamente enganado. Totalmente, absolutamente enganado. E o senhor está mentindo se afirmar isso. O senhor está mentindo. Eu tenho um WhatsApp, uso o Facebook, tá? O WhatsApp e o Facebook eu uso. E a imagem da besta, sério mesmo, rapaz. Olha, quando a gente vai falar heresia, tá? Tem umas pessoas que fazem umas heresias até legais, são bem organizadas, usam textos até distorcem. Mas dizer isso, tá? Porque o que eu entendi o senhor dizendo é isso, que chamada de vídeo, fazer chamada de vídeo, usar o WhatsApp e Facebook é pecado. É a marca da besta. Não tem nada a ver isso que o senhor falou, meu irmão. O senhor errou terrivelmente ao afirmar não só isso, mas outras coisas. E aí a gente tá pecando porque tá, o YouTube não tá. O YouTube não tá, né? Olha só como é conveniente. O YouTube, que é onde o senhor está, não é pecado. Não é pecado, né? O interessante é que se o WhatsApp é pecado, tem o seu intermediário, né? Aquele a quem o senhor dá os recados, ele passa para mim, ele está usando o WhatsApp. Por que o senhor não aconselha ele a parar de usar o WhatsApp porque é pecado? Porque se o WhatsApp... Veja só, se o WhatsApp é pecado, então por que... Porque é chamado de vídeo do WhatsApp é do WhatsApp. Então o WhatsApp é pecado. Por que então, se o WhatsApp é pecado, o senhor não diz para esse seu jovem, seu mensageiro, parar de usar o WhatsApp? Porque ele falou que o senhor que manda os recados por ele, e ele então passou para mim esses recados, que foi a nossa conversa sobre a live e tudo mais. Então o senhor está incentivando ele a usar a marca da besta? Agora é que complicou tudo pro seu lado, meu irmão. Incoerência total. O senhor refutando o senhor mesmo. Isso, essa macumba conseguiu enfeitiçar vocês e vocês estão unanimamente contra o Lula para eleger o Bolsonaro, que aprova a pena de morte, que está com o espírito do... Tá defendendo. Rapaz, você tá defendendo, meu irmão. Eu só quero perguntar para o senhor o seguinte: o senhor conhece as propostas do candidato L? O senhor conhece as propostas dele? Estude lá as propostas dele, tá? Comparei as duas propostas até, né? Anticristo. Deus mandou eu passar essa revelação antes da eleição, para que vocês saibam que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. Para que vocês saibam que vocês estão dominados por essa obra de bruxaria que foi feita na maçonaria para jogar vocês contra o Lula e depois fazer Deus castigar vocês. Ou seja, o diabo quer destruir. É petista, rapaz, você é petista, sua fala está deixando claro. Como eu disse, tenho nada contra, tá? Eu respeito, é seu direito. Mas o senhor disse que tem nojo de política, que não tem candidato, que não tem lado, não tem nada a ver, mas o senhor parece que está detonando um em defesa do outro. É isso aí não, hein? Destruir os crentes do Brasil, enganando, envolvendo na política, para que vocês sejam também derrotados. Recebam essa revelação da parte de Deus. Vocês verão se cumprir. Tudo que eu falo aqui é revelado por Deus. Eu tenho nojo de política. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Amém. Então, você viu aí as declarações dele. Deixei algumas colocações, algumas perguntas. Profeta Abel, respeito sua pessoa. Eu tenho que respeitar sua pessoa, embora eu discorde de 99,99% de suas afirmações. Mas eu respeito a sua pessoa. E repito novamente, o dia que o senhor quiser marcar uma live, vamos conversar. Vou dar espaço para o senhor falar tudo o que o senhor quiser. Vou fazer perguntas se o senhor quiser responder bem, senão também pode ficar sem responder. Foi igual ontem com o irmão Francisco.
né? Foram perguntas bem educadas, embora fossem perguntas delicadas, mas foram feitas com educação, com respeito ao irmão Francisco. Ele respondeu também com muito respeito, com muita educação. E o senhor vai ser tratado da mesma forma, com respeito, com educação, tá? De uma forma bem amigável, bem gentil e respeitosa da minha parte. Então fica aí o convite novamente, entre em contato, fale com o seu moço, com o seu mensageiro, para quem entra em contato. Vamos marcar uma live, de repente, como a gente mora na mesma cidade, vamos marcar até um encontro aí para tomar um café. Não sei se o senhor toma café, se não gosta de café, não sei. Mas para a gente conversar, tá? Porque eu quero fazer essas perguntas e vou lhe dar o espaço para o senhor falar. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Comenta o que você acha sobre tudo o que ele declarou. E as eleições estão chegando. Você vote em quem você quiser. Você tem o direito de ter o candidato que você quiser. E nem por isso eu vou dizer que você é um endemoniado, que você está cheio de Exu, de tais giras lá, sei lá, do que mais. O meu conselho sempre é: analise bem quem você vai votar, veja o que essa pessoa fez quando esteve no poder, veja as propostas que ela tem, o comportamento que ela tem, e aí, meu amigo, o voto lá, confirmar, é com você, meu amigo, tá bom? É responsabilidade sua e é um direito seu votar em quem quiser. Ótimo domingo para vocês, até o próximo vídeo. Amanhã, live às 20 horas, horário de Brasília. Vamos aprender juntos sobre praticidade da santidade, ou seja, o que realmente é uma vida santa, viver em santidade. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.